Você sabia que o que você pensa sobre o parto impacta diretamente a forma como o seu corpo funciona, como que o seu corpo trabalha na hora do seu trabalho de parto? É muito comum que as mulheres que estão grávidas e querem parto normal, querem parto natural, tenham medos, tenham inseguranças, principalmente se você está grávida do seu primeiro filho. Mas o que pouca gente sabe é que o reconhecimento desses medos e a transformação desse medo em confiança é uma das partes mais importantes da preparação para o parto. Isso porque quando a sua mente confia no processo de parto, quando a sua mente está alinhada com o parto, a chance de você viver uma experiência mais leve, mais calma e mais tranquila aumenta bastante. Lembrando que uma experiência de parto mais positiva para a mãe também representa uma experiência de parto mais positiva para o bebê. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar aqui nesse vídeo. Eu vou te explicar como a sua mente trabalha junto com o seu corpo para o parto acontecer, porque é tão importante preparar a mente, e vou te passar um guia com 5 práticas para você fazer durante a sua gestação, que vão ajudar você a preparar bastante a sua mente, preparar a sua cabeça para esse momento. Se você não me conhece, meu nome é Ângela, eu sou bióloga, trabalho com educação para o parto, e a minha missão é ajudar mulheres a se prepararem para o parto através da biologia. Então, na primeira parte desse vídeo, eu vou te explicar por que é tão importante preparar a mente para o parto. Primeiro, o parto começa na sua cabeça, o parto começa na mente. Isso porque existe uma estrutura dentro do seu cérebro que produz um hormônio chamado ocitocina. Se você acompanha o meu canal aqui há mais tempo, você já aprendeu que a ocitocina é o hormônio que faz o seu útero contrair e ela é produzida dentro do seu cérebro. Quando o bebê está pronto para nascer, ele envia sinais para o seu corpo, envia sinais para o seu cérebro e o seu cérebro começa a produzir esse hormônio, começa a produzir a ocitocina sai do cérebro, entra na corrente sanguínea e o sangue leva a ocitocina para o útero. Quando a ocitocina chega no útero, ela faz o útero contrair, faz as fibras musculares do útero contrair e são essas contrações que fazem o bebê nascer. E é por isso que o parto começa na sua cabeça. Todo o controle do processo de parto, quando ele começa, como ele progride, vem daqui, vem da sua cabeça. Aliás, não é só o parto, né? Nada acontece no seu corpo sem que a sua mente queira, sem que a sua mente controle. Mesmo os processos involuntários, como é o caso do parto, processos involuntários que são aqueles que a gente não controla racionalmente, que não são controlados pela nossa mente racional, são controlados pela parte primitiva do nosso cérebro. Então, a mente associada à parte primitiva do nosso cérebro controla esses processos involuntários, controla esses processos que a gente não controla racionalmente, mas tudo é controlado pela mente, pelo cérebro. Outro ponto importante é que quando a sua mente não está preparada e você sente medo, o medo gera tensão. Tensão é quando a gente contrai muitos músculos do nosso corpo ao mesmo tempo e a tensão atrapalha o processo fisiológico do parto, dificulta o processo e aumenta a dor. Aqui no meu canal eu já fiz alguns vídeos explicando melhor isso, explicando como o medo gera tensão e como a tensão deixa o parto mais complicado, deixa o parto mais dolorido. E além disso, quando a sua mente não está preparada e você sente medo do parto, além da tensão, o seu corpo liga o modo de defesa. Porque se você está com medo do parto, o seu corpo entende que o parto é um processo perigoso e tenta te defender dele. E ele faz isso ligando o sistema de fuga ou luta, que é um sistema de nervos que é ativado no corpo dos animais quando os animais sentem medo de algo, quando os animais se sentem ameaçados por alguma situação. E quando esse sistema é ativado, o corpo do animal se prepara fisiologicamente para lidar com aquela situação de perigo. Quando isso acontece na hora do parto, o seu corpo tenta te proteger do processo de parto, parando ele. Então, se a sua mente acha que o parto é um processo perigoso, o seu corpo te defende dele, fazendo ele não acontecer. E também, se a sua mente acha que você está numa situação de perigo, o seu corpo não vai querer que o seu bebê nasça, porque o seu corpo não quer que o seu bebê nasça numa situação de perigo, num momento arriscado. Então, o seu corpo trava o processo de parto para que o seu filhote fique dentro de você até que você encontre ali uma situação segura.
E tudo isso é controlado pela parte primitiva do seu cérebro. A mesma parte do seu cérebro que controla o processo de parto, que faz o processo de parto acontecer ou não, é a parte do seu cérebro que controla a emoção de medo. E também é a parte do seu cérebro que liga o sistema de fuga ou luta, que liga o modo de defesa. Então, até aqui nesse vídeo, eu expliquei que o parto começa na cabeça, começa na mente, que é a sua mente que controla o início e o desenvolvimento do processo. Expliquei que o medo gera tensão e a tensão deixa o processo mais complicado, mais difícil. E expliquei também que o medo ativa o sistema de defesa do seu corpo e quando esse sistema está ligado, o seu corpo tenta te proteger do processo de parto. E é por causa desses 3 pontos que é tão importante preparar a sua mente. E o que significa preparar a mente para o parto? Significa fortalecer a sua confiança na sua capacidade de passar pelo processo, na sua capacidade de dar à luz o seu bebê. Eu vou ler para você aqui um trecho de um livro que eu uso bastante nas minhas aulas, que é o livro The Calm Birth School, ou traduzindo para o português, A Escola do Parto Calmo. Nesse livro, a autora diz o seguinte: quando a mulher está com a mente preparada e confia no seu corpo, ela vai ter uma experiência de maneira geral mais leve e mais agradável. Ela se torna capaz de viver a intensidade do parto sem medo, sabendo que as sensações que ela está sentindo são normais e naturais. E lembrando-se que tudo que ela precisa fazer é permitir que o seu corpo siga com o processo. Ela se liberta de toda a resistência. Ela transforma a intensidade e a dor numa onda natural e necessária e não em algo que ela precisa combater. Então, a mulher que está com a mente preparada é a mulher que confia no seu corpo. E quando ela confia no seu corpo, ela consegue passar pela intensidade do parto sem medo. Ela consegue sentir a dor física do processo sem a dor emocional, sem o sofrimento. Porque isso são 2 coisas separadas. E é isso que as fêmeas dos outros mamíferos fazem. Durante o processo de parto delas, elas não questionam a habilidade, a capacidade delas de passar pelo processo, porque elas não racionalizam, elas não pensam sobre o parto. E a única coisa que elas conseguem fazer quando o processo está acontecendo é deixar ele acontecer. E nesse trecho ela também fala que a mulher que confia no processo, que está com a mente preparada, não é que ela não vai sentir dor, mas ela vê essa dor, ela vê essa intensidade do processo como algo bom, como algo natural e principalmente, mais importante, como algo necessário. Ela não fica lutando contra o processo, porque isso, como eu já falei várias vezes aqui no vídeo, vai ativar o sistema de defesa do corpo e vai fazer com que o seu corpo não queira que o parto aconteça. Então, já expliquei por que é importante preparar a mente e que preparar a mente significa fortalecer a sua confiança no seu corpo e no processo de parto. Agora, eu vou te passar 5 estratégias bem simples que vão ajudar você a fazer isso, que vão ajudar você a fortalecer, a aumentar a sua confiança no parto. A primeira é buscar histórias, relatos de experiências de parto positivas. Quando eu fiquei grávida pela primeira vez, eu tinha muito medo do parto. Eu tinha muito forte na minha cabeça de que uma experiência de parto era sempre complicada, era sempre muito difícil. Até que um dia eu recebi um vídeo de uma amiga minha que também estava grávida, que também estava esperando o bebê dela. E nesse vídeo, uma mulher dava à luz o seu bebê de forma muito calma, muito tranquila. Ela estava com os olhos fechados, ela estava bastante concentrada e ela não estava como eu estava acostumada a pensar que era uma mulher durante o parto. E naquele momento, vendo aquele vídeo, vendo aquela experiência, eu entendi que era possível ter uma experiência de parto calma, tranquila, que um parto não precisava ser essa coisa horrível que eu pensava. E só de entender isso, eu já me senti muito mais tranquila. Eu não sabia ainda o que eu poderia fazer, como eu poderia me preparar para também ficar calma e tranquila na hora do meu parto, mas só de saber que essa era uma possibilidade, eu já fiquei muito mais confiante. Eu já me senti mais positiva de pensar em passar pelo processo. E a partir daí eu comecei a ver outros vídeos e ler muitas histórias de mulheres que falavam sobre os partos delas como algo bom, como um momento feliz. Um momento intenso e de dor física, sim, mas não um momento de sofrimento.
E todas essas histórias foram me ajudando aos pouquinhos a perder o medo do processo e a querer passar pelo processo. Eu tinha entendido que o processo era sim bastante intenso, mas que eu tinha sim a capacidade biológica, fisiológica de passar por ele de forma tranquila, de forma leve. O segundo ponto é você evitar histórias ruins, evitar relatos de parto negativos, porque as histórias negativas vão reforçar essa ideia, essa imagem que a gente já tem do parto como um processo ruim, do parto como um processo negativo. Então a gente já tem essa imagem formada e para se preparar para o parto, a gente tem que construir essa outra imagem de enxergar o parto como um processo bom, um processo saudável. E as histórias negativas não ajudam com isso. Elas reforçam essa imagem do parto como um processo ruim, como um processo que vai gerar medo em você quando você pensa nele. Então busque histórias positivas para reforçar a imagem positiva na sua mente e evite histórias ruins, histórias de horror, né, de parto normal. A terceira estratégia é foque na estrada e não nos buracos. O que significa isso? Imagina quando você está numa estrada dirigindo e essa estrada tem buracos. O que você faz para não cair nos buracos? Você coloca o seu foco, a sua atenção na parte da estrada que não tem buracos. Porque se você focar nos buracos, você vai dirigir nos buracos. Então você evita os buracos da estrada, focando na parte da estrada que não tem buracos. Para preparar sua mente para o parto é a mesma coisa. Você não se prepara para uma experiência boa, uma experiência tranquila, leve de parto, pensando em tudo que pode dar errado. Focar nas coisas que podem dar erradas no parto vai gerar ansiedade, vai te deixar nervosa e isso vai gerar tensão e vai realmente aumentar as chances de que essas coisas erradas, essas complicações aconteçam. Ao invés disso, ao invés de focar nas coisas que podem dar errado, de focar nas complicações, foque em tudo que está ao seu alcance para ter uma experiência o mais leve e o mais tranquila possível. Foque nas ferramentas que você pode usar para ter uma experiência mais confortável. Foque no preparo da sua mente. Foque em fortalecer a sua confiança no processo. Foque, por exemplo, também em ajudar o seu parceiro a se preparar para ajudar você quando o processo estiver acontecendo. Então, foque em tudo que pode dar certo, tudo que pode ajudar você a ter uma experiência boa de parto. Então, já falei, busque histórias positivas de parto, evite histórias ruins e foque na estrada e não nos buracos. Quarto ponto. Crie novos caminhos mentais através da repetição de afirmações positivas. Para você entender melhor isso, eu vou te explicar o conceito de caminho neural e padrões mentais. Imagina que a sua mente é um matagal e cada pensamento que você tem é um caminho que você faz no meio desse matagal. Quando você tem esse pensamento de novo, você faz o mesmo caminho. E todos os dias, por exemplo, se você faz aquele caminho, naquele matagal, esse caminho vai ficando mais marcado, ele vai formando mesmo, né, um caminho e vai ficando mais automático, vai ficando mais fácil para você atravessar esse matagal passando por esse caminho. Só que na nossa mente a gente tem vários pensamentos formando vários caminhos. E os caminhos, eles levam a padrões mentais. Então, alguns caminhos, alguns pensamentos te trazem confiança, te trazem segurança e alguns caminhos te trazem medo, te deixam ansiosa. Então, a ideia é reforçar esses caminhos, reforçar essa estrada que leva a esse padrão mental de confiança, de tranquilidade e evitar passar por esses caminhos que trazem medo, que trazem inseguranças. Uma das formas da gente fazer isso, uma das formas da gente aprofundar esses caminhos que levam a esses padrões mais positivos é repetindo pensamentos, cultivando pensamentos positivos, como é o caso das afirmações positivas para o parto. Cada vez que você pensa numa afirmação positiva, é como se você estivesse caminhando nesse caminho que leva a esse padrão mental de segurança, de confiança. E quanto mais você passa nesse caminho, mais marcado, mais fundo ele fica e mais a sua mente vai criando uma preferência por fazer esse caminho do que esses caminhos que levam ao padrão mental negativo.
Então é essa a ideia por trás de você trabalhar afirmações positivas para o parto durante a sua gestação. Aqui no meu canal eu tenho um áudio de afirmações positivas que você pode usar para isso, mas você pode também escrever as afirmações positivas que mais ressoam com você. Você pode pesquisar outras afirmações positivas. Quanto mais pessoais elas forem, quanto mais elas fizerem sentido para você, mais fácil é para sua mente marcar esse caminho. Vou ler para você mais um trecho do livro que eu mencionei aqui, que fala um pouco sobre essa repetição de pensamentos positivos na preparação da mente para o parto. Uma crença é um pensamento que já foi repetido tantas vezes que nossa mente passa a categorizá-lo como real. Quando você repete os seus pensamentos sobre a sua capacidade de dar à luz de forma calma e positiva 10, 100, 1000 vezes, você começa a formar uma nova crença para o seu corpo seguir. Essa é uma parte imensamente importante da sua preparação para o parto. Isso vai te ajudar a desejar o seu parto de forma positiva e confiante. Então, busque histórias positivas, evite histórias negativas, foque na estrada e não nos buracos e repita pensamentos positivos. E a quinta estratégia simples é se familiarize com o processo de parto. A nossa mente tem medo do que ela não conhece, tem medo do desconhecido. E por causa disso, uma etapa importante da sua preparação mental para o parto é que você entenda como o processo acontece e se familiarize com ele. E isso pode não ser tão fácil, principalmente se é o seu primeiro parto, porque se você nunca passou por uma experiência de parto, é difícil ver isso como algo conhecido, algo familiar. Mas através desses outros passos que eu passei para você aqui, a sua mente começa a se familiarizar, a entender o processo de parto melhor, mesmo sem ter passado por ele ainda. É mais ou menos o que a gente faz quando a gente vai passar por uma entrevista de emprego, por exemplo. A gente não sabe quais são as perguntas, que o entrevistador vai fazer pra gente, mas a gente pode fazer ali uma lição de casa e tentar entender como geralmente uma entrevista de emprego acontece, quais são as perguntas mais frequentes. Dessa forma a gente se familiariza com aquele processo e isso diminui a ansiedade, diminui o medo de passar por ele. E com isso que eu expliquei para você aqui nesse vídeo, eu espero que você tenha entendido a importância de fortalecer a sua confiança no processo de parto, de preparar a sua mente e tenha também entendido um pouco do que você pode fazer durante a sua gestação para isso. E tudo que eu expliquei aqui eu ensino de forma mais aprofundada no meu curso de parto. Então, se você quiser também se aprofundar, dar um passo a mais na sua preparação, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você conhecer o meu curso. Agora me conta nos comentários o que você achou desse vídeo, se você está preparando a sua mente para o parto. Eu vou deixar aqui na tela final mais um vídeo do meu canal que eu acho que pode ajudar você aí na sua jornada de preparação para o parto.